Escolhido, sua dor não foi em vão. O propósito está se revelando. Existe um tipo de dor que ninguém vê, um tipo de luta que não deixa marcas no corpo, mas corrói a alma em silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha passado noites acordado, tentando entender por que tudo parecia dar errado, por que portas se fecharam sem explicação, por que pessoas se afastaram sem motivo aparente. E no meio de tudo isso você se perguntou: Deus, por quê? Mas o que você ainda não percebeu é que nada disso foi em vão. Nada foi desperdício. Nada foi esquecido. Porque existe um processo invisível acontecendo. Um processo que não depende da sua compreensão para existir. Enquanto você chorava, algo estava sendo moldado. Enquanto você se sentia abandonado, algo estava sendo preparado. E agora, lentamente, o propósito começa a se revelar. O escolhido não é alguém que vive sem dor. O escolhido é aquele que passa pelo fogo e não se quebra. É aquele que, mesmo ferido, continua caminhando. É aquele que, mesmo sem entender, decide não desistir. E se você chegou até aqui, existe uma razão. Porque a dor que você carregou não foi um erro. Foi um instrumento, foi uma preparação, foi um chamado disfarçado. E hoje você começa a entender que tudo aquilo que parecia perda era, na verdade, alinhamento. A dor foi o treinamento que você não sabia que precisava. Você já percebeu como ninguém se torna forte em dias fáceis? Como ninguém descobre quem realmente é quando tudo está dando certo? A verdade é que o crescimento real acontece na pressão. E a dor que você viveu foi exatamente isso. Pressão. Não para te destruir, mas para te transformar. Cada decepção que você enfrentou foi uma lição. Cada abandono foi um corte necessário. Cada silêncio foi um espaço onde Deus estava trabalhando sem que você percebesse. O problema é que, enquanto você estava no meio do processo, tudo parecia confuso, parecia injusto, parecia até cruel. Mas agora, olhando com mais clareza, você começa a perceber padrões, coisas que você não tolera mais, pessoas que você não permite mais entrar, situações que você aprendeu a evitar. Isso não aconteceu por acaso. Isso é resultado da dor que te ensinou. A dor te ensinou a discernir. Te ensinou a não confiar tão facilmente. Te ensinou a valorizar sua paz. Te ensinou a se respeitar. E mais do que isso, te ensinou a depender menos das pessoas e mais de Deus. Porque quando tudo falhou, foi ali que você percebeu que só existia um lugar seguro. E esse lugar não estava fora, estava dentro. A dor te obrigou a crescer, te obrigou a amadurecer, te obrigou a enxergar verdades que você nunca teria visto se tudo fosse fácil. E mesmo que você tenha resistido, mesmo que tenha questionado, mesmo que tenha chorado, você não parou. E isso é o que define um escolhido. Não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de continuar, mesmo quando tudo dói. E agora vem a parte que poucos entendem. O que você sofreu não foi apenas para você. Foi também para aquilo que você ainda vai viver. Foi para preparar você para algo maior. Porque Deus não entrega propósito para quem não está pronto. E a dor foi exatamente o que te preparou. Foi o que fortaleceu sua mente. Foi o que expandiu sua visão. Foi o que quebrou sua ingenuidade. Foi o que te transformou em alguém capaz de suportar o que vem a seguir. Porque o nível que você está entrando exige uma versão de você que ainda não existia antes da dor. E é por isso que você teve que passar por tudo isso. Não foi castigo, foi construção, não foi abandono, foi alinhamento, não foi perda, foi reposicionamento. E mesmo que você ainda tenha cicatrizes, mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, uma coisa já está clara: você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou mais forte, mais consciente, mais preparado. E isso é o sinal de que o propósito não apenas está chegando, ele já começou a se revelar dentro de você.
O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi estratégia divina. Existe uma fase na jornada do escolhido que é uma das mais difíceis de suportar: o silêncio. Não é a dor em si que mais machuca, mas a sensação de que Deus não está respondendo. Você ora e não vê resposta. Você busca e não sente direção. Você espera e nada parece acontecer. E nesse lugar, muitos desistem. Muitos começam a acreditar que foram esquecidos, que não são ouvidos, que não são vistos. Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi estratégia. Porque há coisas que não podem ser construídas no barulho. Há transformações que só acontecem no oculto. Há níveis de preparação que exigem isolamento, quietude, introspecção. O silêncio que você enfrentou não foi vazio, foi um ambiente de formação. Foi onde Deus começou a trabalhar em partes suas que ninguém via. Foi onde Ele tratou suas intenções, seus medos, suas inseguranças, suas feridas mais profundas. Porque antes de te levar para um novo nível, Ele precisava alinhar o seu interior. E isso não acontece com aplausos. Não acontece com reconhecimento, não acontece com respostas rápidas, acontece no silêncio. Acontece quando você se sente sozinho. Acontece quando você começa a confrontar a si mesmo. E é nesse ponto que muitos não resistem, porque o silêncio revela aquilo que você tenta esconder até de você mesmo. Ele expõe suas fragilidades, seus padrões, suas dependências. Ele te mostra onde você ainda está preso. E isso dói, mas essa dor é necessária, porque o propósito não pode ser sustentado por alguém que ainda não se conhece. Deus não te chama para algo grande, sem antes te fazer encarar quem você realmente é. E o silêncio foi o espelho. Foi onde você viu suas limitações, mas também começou a descobrir sua força. Foi onde você aprendeu a ficar bem sem depender da validação de ninguém. Foi onde você desenvolveu resistência emocional. Foi onde você fortaleceu sua fé sem precisar de sinais o tempo todo. Porque fé de verdade não é sentir, é permanecer mesmo sem sentir. E você permaneceu. Mesmo quando não havia resposta, você continuou. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, você não desistiu. Isso por si só já te separa da maioria, porque o silêncio filtra. Ele separa aqueles que estão apenas empolgados daqueles que realmente são escolhidos. Ele revela quem busca a Deus apenas pelos resultados e quem permanece por convicção. E você permaneceu. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, tudo estava sendo alinhado. Pessoas estavam sendo removidas. Caminhos estavam sendo fechados. Situações estavam sendo reorganizadas. Tudo em silêncio. Tudo sem anúncio. Tudo sem explicação. Porque Deus não precisa fazer barulho para agir. Ele trabalha no invisível. Ele prepara nos bastidores. Ele constrói enquanto ninguém está vendo. E quando chega o momento certo, tudo começa a fazer sentido de uma vez. Aquilo que parecia atraso era proteção. Aquilo que parecia rejeição era livramento. Aquilo que parecia confusão era redirecionamento. E então você entende, o silêncio não foi um castigo, foi um cuidado, foi Deus te escondendo enquanto te fortalecia, foi Deus te guardando enquanto te moldava, foi Deus te preparando para algo que você ainda não teria estrutura para viver antes. E agora, quando você olha para trás, você percebe que nunca esteve sozinho. Mesmo no silêncio, Ele estava lá. Mesmo na ausência de respostas, Ele estava trabalhando. Mesmo quando tudo parecia parado, Ele estava movendo coisas que você nem imaginava. E é por isso que agora, quando o propósito começa a se revelar, ele vem com uma força diferente. Porque não é mais baseado em emoção, não é mais baseado em expectativas externas. É baseado em quem você se tornou no silêncio.
É baseado na fé que você desenvolveu quando não tinha nada. É baseado na resistência que você construiu quando tudo parecia perdido. E isso ninguém tira de você, porque foi no silêncio que você foi forjado. Foi no silêncio que você foi separado. Foi no silêncio que você foi preparado. E é por isso que agora o que está vindo não pode ser destruído. As perdas que você sofreu foram, na verdade, libertações disfarçadas. Existe algo que dói profundamente no caminho do escolhido: perder. Perder pessoas, perder oportunidades, perder conexões que você acreditava que eram para sempre. E o mais difícil não é apenas a perda em si, mas o fato de que muitas vezes essas perdas acontecem sem explicação. Pessoas que prometeram ficar vão embora. Caminhos que pareciam certos se fecham. Planos que você construiu com tanto cuidado simplesmente desmoronam. E naquele momento, tudo dentro de você grita: por quê? Você tenta entender, tenta encontrar sentido, tenta recuperar o que foi perdido, mas não volta. E isso machuca. Machuca porque você investiu, porque você acreditou, porque você se entregou de verdade. Só que existe uma verdade que poucos conseguem enxergar enquanto estão no meio da dor. Nem tudo que você perde é realmente uma perda. Algumas coisas são libertações disfarçadas. Algumas saídas são necessárias para que você não permaneça preso a algo que não faz mais parte do seu destino. O problema é que você cria apego. Apego a pessoas, a ideias, a versões antigas de si mesmo. E esse apego te impede de enxergar que, muitas vezes, aquilo que você queria segurar estava te impedindo de avançar. Deus não remove algo da sua vida por acaso. Quando algo é retirado, é porque já cumpriu o propósito que tinha. E permanecer ali seria estagnação, seria retrocesso, seria limitação. Mas como você não vê o quadro completo, você interpreta como perda. Você interpreta como abandono. Você interpreta como injustiça. E é aí que começa a dor. Não apenas pela ausência daquilo que se foi, mas pela resistência em aceitar que aquilo precisava ir. O escolhido passa por esse processo porque precisa aprender a desapegar. Precisa entender que o propósito não está ligado a pessoas específicas, a lugares específicos, a situações específicas. O propósito é maior. E para viver esse propósito, você precisa estar leve, livre, desimpedido. E isso só acontece quando certas coisas saem da sua vida. Cada pessoa que se afastou te ensinou algo. Cada porta que se fechou te redirecionou. Cada situação que terminou te obrigou a crescer. Mesmo que você não tenha percebido na hora, tudo isso contribuiu para a sua evolução. Porque aquilo que fica na sua vida sem agregar, sem alinhar, sem fortalecer, te enfraquece, te distrai, te prende. E Deus não permite que você permaneça preso a algo que não combina com o que Ele preparou para você. É por isso que, muitas vezes, as coisas saem de forma abrupta, sem aviso, sem preparação. Porque se fosse lento, você tentaria segurar, você tentaria negociar, você tentaria manter, e isso atrasaria o processo. Então Deus simplesmente remove. E você sente o impacto, você sente o vazio, você sente a falta. Mas esse vazio não é para te destruir. É para abrir espaço, espaço para algo novo, espaço para conexões mais alinhadas, espaço para oportunidades que fazem sentido com quem você está se tornando. Porque o que está vindo não combina com o que foi embora. O novo nível exige uma nova estrutura, exige uma nova mentalidade. Exige um novo ambiente, e o antigo precisava sair para que o novo pudesse entrar. E agora, olhando com mais clareza, você começa a perceber: aquela pessoa que saiu não teria entendido quem você está se tornando. Aquela oportunidade que não deu certo teria te limitado. Aquele caminho que se fechou teria te afastado do seu verdadeiro propósito. Nada foi por acaso. Tudo foi necessário.
Tudo foi estratégico, e mesmo que ainda exista uma saudade, mesmo que ainda exista um sentimento, você já não é mais o mesmo. Você já não aceita qualquer coisa, você já não se prende a qualquer situação, você já não insiste onde não há reciprocidade, onde não há crescimento, onde não há propósito. E isso é resultado das perdas que você enfrentou. Perdas que, na verdade, foram libertações. Libertações que te posicionaram melhor. Libertações que te prepararam para algo maior. Libertações que te colocaram no caminho certo, mesmo que no início tenha parecido o contrário. Porque o escolhido não perde, ele é realinhado, ele é reposicionado, ele é conduzido para onde realmente deve estar. E agora, com tudo que você passou, você começa a entender que aquilo que foi tirado de você não era essencial. O essencial nunca saiu. O essencial permaneceu dentro de você. Sua fé, sua força, sua capacidade de continuar. E é exatamente isso que vai sustentar o que está por vir. Porque o propósito que está se revelando não depende do que você perdeu. Depende de quem você se tornou depois de perder. O processo te isolou para revelar quem você realmente é. Existe uma fase na jornada do escolhido que parece abandono, mas na verdade é separação. É quando você começa a se afastar de ambientes que antes pareciam normais, de conversas que antes faziam sentido, de pessoas que antes eram presença constante, e de repente você se vê mais sozinho do que nunca, não porque você quis, mas porque algo dentro de você mudou. E esse isolamento, no início, dói. Dói porque o ser humano foi acostumado a buscar pertencimento. Dói porque você sente falta do que era familiar. Dói porque parece que você perdeu conexões importantes. Mas o que você ainda não percebeu completamente é que esse isolamento não foi um castigo. Foi um chamado. Porque Deus não pode revelar sua verdadeira identidade enquanto você ainda está cercado por influências que distorcem quem você é. O ambiente molda, as pessoas influenciam, as conversas direcionam. E se você continuasse inserido no mesmo contexto, você continuaria sendo a mesma versão limitada de si mesmo. O isolamento veio para quebrar isso. Veio para silenciar as vozes externas e amplificar a voz interna. Veio para fazer você se encontrar. Porque até então, você estava muito ocupado tentando se encaixar, tentando agradar, tentando manter relações que nem sempre eram saudáveis para você. Você estava vivendo uma versão de si mesmo que cabia nos outros, mas não necessariamente refletia quem você realmente era. E Deus não te criou para se encaixar. Ele te criou para se posicionar. E posicionamento exige identidade. E identidade só é construída quando você para de ouvir o mundo e começa a ouvir a si mesmo. O isolamento te obrigou a isso. Te obrigou a ficar consigo. Te obrigou a encarar seus pensamentos, suas emoções, suas verdades. E isso não é fácil. Porque quando não há distrações, não há para onde fugir. Você começa a perceber coisas que antes ignorava, começa a enxergar padrões, começa a entender comportamentos, começa a identificar feridas que ainda estavam abertas, e isso gera desconforto. Mas esse desconforto é necessário, porque é ele que te transforma, é ele que te tira da ilusão e te leva para a consciência. Durante o isolamento, você começou a mudar sem perceber. Seus gostos mudaram. Sua forma de pensar mudou. Sua tolerância mudou. Coisas que antes você aceitava, hoje você não aceita mais. Ambientes que antes você frequentava, hoje você evita. Pessoas que antes você buscava, hoje já não fazem sentido. E isso não é arrogância. Isso é crescimento. Isso é alinhamento. Isso é evolução. O escolhido passa por esse processo porque precisa se tornar alguém que não depende da aprovação dos outros para existir. Precisa aprender a se validar.
precisa aprender a se sustentar emocionalmente, precisa aprender a ficar bem sozinho. Porque quem não suporta a própria companhia se perde tentando preencher vazios com qualquer coisa. E Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você seja completo, inteiro, consciente de quem você é. E isso só é possível no isolamento. Porque é no silêncio que você se escuta, é na solitude que você se encontra, é na ausência de ruído que você percebe sua essência. E enquanto você estava sozinho, Deus estava trabalhando em você, ajustando sua visão, fortalecendo sua mente, refinando sua sensibilidade, preparando seu espírito. Porque o que está por vir exige alguém que sabe quem é, exige alguém que não se dobra facilmente, exige alguém que não se perde na opinião dos outros, exige alguém que carrega firmeza interna. E essa firmeza foi construída no isolamento. Foi construída nos dias em que você não tinha com quem conversar. Foi construída nas noites em que você teve que lidar com seus próprios pensamentos. Foi construída nos momentos em que você precisou se levantar sozinho. E tudo isso foi te moldando, foi te fortalecendo, foi te transformando em alguém diferente, alguém mais consciente, alguém mais seletivo, alguém mais forte. E agora você começa a perceber que aquele isolamento não foi solidão, foi preparação. Foi Deus te separando do comum para te posicionar no incomum. Foi Deus te tirando do barulho para te ensinar a ouvir o que realmente importa. Foi Deus te afastando de tudo que não combinava com o seu propósito. Porque o que está vindo não pode ser dividido com qualquer ambiente, com qualquer mentalidade, com qualquer influência. O que está vindo exige alinhamento, exige maturidade, exige identidade. E agora você tem isso. Porque o isolamento não te esvaziou, ele te revelou. O atraso que você sentiu foi, na verdade, proteção contra aquilo que ainda não estava pronto. Uma das maiores angústias do escolhido é a sensação de atraso. É olhar ao redor e perceber que outras pessoas parecem avançar mais rápido, conquistar antes, viver aquilo que você ainda está esperando. É sentir que a sua vida está parada enquanto tudo ao seu redor se move. E isso mexe profundamente com a mente. Você começa a se questionar, a duvidar de si mesmo, a pensar que talvez tenha feito algo errado, que talvez tenha perdido tempo, que talvez Deus tenha se esquecido de você. Mas existe uma verdade que muda completamente essa perspectiva. O atraso que você sentiu nunca foi atraso. Foi proteção, porque nem tudo que chega cedo é bênção, e nem tudo que demora é negativo. Muitas vezes, aquilo que você chama de demora é, na verdade, um ajuste de tempo, um alinhamento necessário entre quem você é agora e aquilo que você ainda vai viver. Porque existe uma coisa que poucos entendem. Não é só sobre receber, é sobre sustentar. Deus não entrega algo grande para alguém que ainda não tem estrutura para manter. Porque o que vem antes da hora também pode se perder antes da hora. E o que você viveu foi exatamente isso, um processo de preparação invisível. Enquanto você achava que estava parado, você estava sendo moldado. Enquanto você se comparava com os outros, Deus estava trabalhando em detalhes que ninguém via, ajustando sua mentalidade, fortalecendo sua disciplina, desenvolvendo sua paciência, expandindo sua visão. Porque o que está reservado para você não é algo comum, não é algo pequeno, não é algo que qualquer pessoa conseguiria carregar. E por isso, o tempo foi diferente, o ritmo foi diferente, o caminho foi mais longo, mas isso não significa que foi pior, significa que foi mais profundo. O escolhido não é preparado na pressa, ele é preparado na precisão. Cada fase que você passou teve um propósito específico. Cada espera teve uma função. Cada frustração teve um ensinamento.
Mesmo que você não tenha percebido na hora, tudo isso construiu algo dentro de você, algo que hoje te diferencia, algo que hoje te torna mais preparado do que antes. E quando você começa a olhar para trás, você percebe: se certas coisas tivessem acontecido antes, você não teria maturidade para lidar. Você teria tomado decisões impulsivas, teria se perdido em emoções, teria comprometido aquilo que estava sendo construído. Então, Deus segurou. Não para te impedir, mas para te proteger. Protegeu você de escolhas erradas, de ambientes errados, de pessoas erradas, de versões suas que ainda não estavam prontas. E isso, embora tenha doído, foi necessário. Porque agora você já não é mais a mesma pessoa que era no início da jornada. Agora você pensa diferente. Agora você enxerga diferente. Agora você reage diferente. Agora você tem mais controle, mais consciência, mais discernimento. E isso muda tudo. Porque quando o que você está esperando finalmente chegar, você vai saber lidar. Você vai saber valorizar, você vai saber manter, e isso é o que realmente importa. Não é só conquistar, é sustentar. E o atraso foi o que te deu essa capacidade. Foi o que te preparou para não perder aquilo que você tanto pediu. Foi o que te ensinou a esperar sem se desesperar. Foi o que te ensinou a confiar mesmo sem ver. Foi o que te ensinou a crescer mesmo sem resultados imediatos. E isso construiu em você uma base sólida, uma base que não se abala facilmente, uma base que não depende de circunstâncias externas para existir. E agora, quando o propósito começa a se manifestar de forma mais clara, você percebe que nada estava parado, tudo estava sendo alinhado, tudo estava sendo preparado. Tudo estava sendo organizado no tempo certo, porque Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo perfeito, e esse tempo não falha, não atrasa, não erra. Ele chega exatamente quando você está pronto, e você está mais pronto agora do que nunca, porque tudo aquilo que você chamou de atraso foi exatamente o que te trouxe até aqui preparado para viver o que vem a seguir. As batalhas internas foram o campo onde sua verdadeira força foi construída. Existe uma guerra que ninguém vê, uma guerra que não aparece nas redes sociais, que não é compartilhada em conversas, que não recebe aplausos nem reconhecimento. É a guerra interna, aquela que acontece dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua alma. E essa foi, talvez, a batalha mais intensa que você enfrentou. Porque lutar contra o mundo já é difícil, mas lutar contra si mesmo é ainda mais profundo. Foram dias em que seus pensamentos te sabotaram, momentos em que você duvidou de tudo, de Deus, do propósito, de si mesmo. Houve noites em que a ansiedade apertou, em que o medo falou mais alto, em que a insegurança tentou te convencer de que você não era capaz. E nesses momentos, ninguém estava ali para te levantar. Ninguém estava ali para te dizer o que fazer. Era só você e a sua própria mente. E essa batalha não foi fácil, porque a mente pode ser tanto um lugar de construção quanto de destruição. E você experimentou os dois lados. Houve fases em que pensamentos negativos dominaram, em que você se sentiu perdido, em que parecia que nada fazia sentido. Mas mesmo assim você continuou. Mesmo cansado, você não desistiu. Mesmo confuso, você seguiu em frente. E é exatamente isso que molda um escolhido. Não é a ausência de conflitos internos, é a capacidade de não se render a eles. Cada vez que você decidiu continuar, mesmo com dúvidas, você fortaleceu algo dentro de você. Cada vez que você resistiu a pensamentos que tentavam te parar, você construiu resistência emocional. Cada vez que você escolheu não desistir, mesmo sem motivação, você criou disciplina. E essas coisas são invisíveis, mas extremamente poderosas, porque são elas que sustentam você quando tudo ao redor falha. As batalhas internas te ensinaram a se observar, te ensinaram a entender seus próprios padrões,
Te ensinaram a perceber quando sua mente estava te enganando. Te ensinaram a não acreditar em tudo que você pensa. E isso é libertador, porque a partir do momento em que você entende que nem todo pensamento é verdade, você ganha controle. Você deixa de ser refém da sua própria mente. Você passa a escolher o que alimenta e o que rejeita. E isso muda completamente a forma como você vive. O escolhido precisa passar por esse processo porque o propósito exige estabilidade interna. Não adianta conquistar algo externo se você não tem paz interna. Não adianta chegar longe se sua mente não te acompanha. Porque sem equilíbrio interno, qualquer conquista pode se tornar um peso. Então Deus permitiu essas batalhas, não para te destruir, mas para te ensinar a se governar. Para te ensinar a dominar suas emoções, para te ensinar a manter a calma no caos, para te ensinar a continuar mesmo quando a motivação não existe. Porque o que sustenta o propósito não é emoção, é consistência. E essa consistência foi construída exatamente nesses momentos em que você não queria continuar, mas continuou mesmo assim. E isso criou em você uma força silenciosa. Uma força que não precisa ser exibida, mas que está ali, firme, pronta para te sustentar em qualquer situação. Agora, você não se quebra tão facilmente. Agora, você não se perde tão rápido. Agora, você consegue se recompor com mais agilidade. E isso é resultado direto das batalhas que você enfrentou dentro de si. Batalhas que ninguém viu, mas que definiram quem você se tornou. Porque o verdadeiro crescimento não acontece quando tudo está bem. Acontece quando tudo está desafiador e ainda assim você escolhe evoluir. E foi exatamente isso que você fez. Você evoluiu no meio do caos. Você se fortaleceu no meio da confusão. Você cresceu no meio da dor. E isso te preparou para algo maior. Porque o que está vindo vai exigir controle emocional, clareza mental, estabilidade interna. E você já começou a desenvolver tudo isso, não de forma perfeita, mas de forma real. E isso é o que importa, porque o escolhido não é aquele que não tem conflitos, é aquele que aprende a vencer dentro de si antes de vencer fora. E você está exatamente nesse ponto, mais consciente, mais forte, mais preparado, porque as batalhas internas que você enfrentou não te enfraqueceram. Elas te transformaram na pessoa que agora está pronta para viver o propósito que está se revelando. O despertar que você está vivendo é o sinal de que você não pode mais voltar a ser quem era. Existe um momento na jornada do escolhido em que algo muda de forma definitiva. Não é algo externo, não é algo visível para todos, mas é profundamente real dentro de você. É como se uma chave tivesse sido virada, como se você tivesse acordado de um estado em que antes vivia no automático. E a partir desse ponto, nada mais é igual. Esse é o despertar, e o despertar não é confortável, porque ele te mostra coisas que você antes não via. Ele te faz perceber verdades que você ignorava. Ele te obriga a enxergar a realidade sem filtros. E isso muitas vezes dói. Dói porque você começa a perceber que algumas pessoas não eram o que você imaginava, que algumas situações não eram saudáveis como você acreditava, que algumas escolhas que você fez vieram de carência, de medo, de falta de consciência. E quando essa percepção chega, não tem como voltar atrás. Você não consegue mais fingir que não vê. Você não consegue mais se adaptar ao que antes parecia normal. Você não consegue mais aceitar menos do que sabe que merece. E é aí que começa uma nova fase. Uma fase em que você precisa escolher entre permanecer no que é confortável ou avançar para o que é verdadeiro. E essa escolha nem sempre é fácil, porque o confortável é familiar. O confortável é conhecido. O confortável não exige mudança, mas o verdadeiro exige transformação, exige coragem, exige desapego, exige posicionamento, e o despertar te coloca exatamente nesse lugar.
Você começa a sentir um desconforto interno quando tenta voltar para padrões antigos. Coisas que antes te preenchiam, hoje já não fazem sentido. Conversas que antes te interessavam, hoje parecem vazias. Ambientes que antes eram comuns, hoje parecem pesados. E isso não é arrogância, é evolução. É o sinal de que você mudou, de que sua consciência expandiu, de que você não cabe mais na versão antiga de si mesmo. E isso pode gerar solidão, pode gerar confusão, pode gerar até medo, porque você está deixando para trás aquilo que era conhecido, mas ainda não está completamente inserido no novo. É um espaço de transição, um espaço onde você ainda está se adaptando à nova forma de pensar, de sentir, de viver. Mas esse espaço é necessário, porque é nele que você se estabiliza na nova versão de si mesmo. É nele que você aprende a sustentar essa consciência. É nele que você fortalece seu posicionamento. O despertar também traz responsabilidade, porque agora você sabe. E quando você sabe, você não pode mais agir da mesma forma. Você não pode mais se sabotar da mesma maneira. Você não pode mais se permitir ficar em lugares que não te fazem bem, porque você tem consciência, e consciência muda tudo. Ela te guia, ela te alerta, ela te direciona. Mesmo que você tente ignorar, ela continua ali, te lembrando do que é certo, do que é alinhado, do que é verdadeiro. E isso é uma das maiores provas de que o propósito está se revelando. Porque antes você vivia sem perceber. Agora você vive consciente. Antes você reagia. Agora você escolhe. Antes você se perdia. Agora você se observa, e essa mudança é profunda, é irreversível. Você não pode mais voltar a ser quem era. E isso não é uma perda, é uma conquista. Porque a versão antiga de você não estava preparada para o que está vindo. Ela ainda era limitada, ainda era influenciável, ainda era dependente. Mas a nova versão está mais firme, mais consciente, mais alinhada. E isso muda completamente a forma como você se posiciona na vida. Agora você não aceita qualquer coisa. Agora você não se entrega a qualquer situação. Agora você não se perde facilmente. E isso te protege, te direciona, te posiciona melhor. O despertar também te aproxima de Deus de uma forma diferente. Não mais baseada apenas em pedidos, mas em entendimento. Você começa a perceber sinais, começa a sentir direcionamentos, começa a entender processos. Sua fé deixa de ser apenas emoção e passa a ser consciência. E isso fortalece ainda mais o seu caminho, porque agora você não depende de momentos bons para acreditar. Você entende que tudo faz parte de algo maior, e isso te dá paz, mesmo no meio do caos. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está despertando, está enxergando, está entendendo. Isso é o sinal de que você está pronto para um novo nível. Porque o propósito não pode ser vivido por alguém adormecido. Ele exige consciência, ele exige presença, ele exige clareza. E você está começando a acessar tudo isso, mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que ainda existam desafios. Uma coisa é certa, você não é mais o mesmo e nunca mais será. Porque o despertar não é um momento, é um caminho que te leva cada vez mais para perto de quem você realmente é. E é nesse caminho que o propósito continua se revelando, cada vez mais claro, cada vez mais forte, cada vez mais alinhado com a pessoa que você está se tornando. A revelação do propósito não chega de uma vez, ela se manifesta em etapas, conforme você se torna capaz de sustentar. Muitos imaginam que o propósito será revelado como um grande evento, algo claro, imediato, inquestionável, como se de repente tudo fizesse sentido ao mesmo tempo e todas as dúvidas desaparecessem. Mas a realidade do escolhido é diferente. O propósito não é entregue como um pacote completo. Ele é revelado em camadas, em etapas, em níveis.
E isso acontece porque você está em constante construção. Se tudo fosse revelado de uma vez, você não teria estrutura emocional, mental e espiritual para sustentar. Então, Deus revela pouco a pouco, um entendimento de cada vez, um passo de cada vez, uma direção de cada vez. E isso exige algo que você desenvolveu ao longo de toda essa jornada: confiança. Porque caminhar sem ver tudo exige fé, exige paciência, exige maturidade. Você não tem mais o controle de todos os detalhes, mas tem convicção suficiente para continuar. E é exatamente assim que o propósito começa a se manifestar. Primeiro, você sente, não sabe explicar, mas sente que algo está diferente. Depois, você começa a perceber pequenos sinais. Coincidências que não parecem coincidências. Caminhos que se abrem de forma inesperada. Pessoas que surgem no momento certo. Ideias que começam a fazer sentido. E aos poucos, aquilo que antes era confuso começa a ganhar forma. Não de maneira completa, mas de forma suficiente para você dar o próximo passo. E isso é fundamental. Porque o propósito não é algo que você apenas descobre. É algo que você constrói enquanto caminha. Cada decisão que você toma, cada atitude que você escolhe, cada postura que você adota, tudo isso contribui para a manifestação do propósito. Não é algo distante, é algo que já está acontecendo. Só que agora, com mais consciência, você começa a perceber. Você começa a entender por que certas coisas aconteceram, por que certos caminhos foram fechados, por que certas pessoas saíram. Tudo começa a se conectar, tudo começa a fazer sentido. E essa clareza não vem de fora, ela vem de dentro. É uma compreensão que cresce, que se fortalece, que se expande. E quanto mais você se alinha, mais claro fica. Quanto mais você se posiciona, mais portas certas se abrem. Quanto mais você confia, mais direção você recebe. Porque o propósito responde ao seu nível de alinhamento. Ele se revela na medida em que você se torna capaz de viver aquilo. E é por isso que cada fase que você passou foi importante. Porque cada uma delas desenvolveu algo em você. A dor te fortaleceu. O silêncio te aprofundou. As perdas te libertaram. O isolamento te revelou, o atraso te protegeu, as batalhas internas te amadureceram, o despertar te trouxe consciência. E agora, tudo isso começa a se unir. Tudo isso começa a formar uma base sólida, uma base que sustenta aquilo que está sendo revelado. E o mais importante, você já não precisa de todas as respostas para continuar. Você não precisa ver o caminho completo para dar o próximo passo. Você aprendeu a confiar no processo, aprendeu a caminhar mesmo com dúvidas, aprendeu a permanecer mesmo sem garantias. Isso é o que diferencia quem apenas deseja propósito de quem realmente está preparado para viver. Porque viver o propósito não é sobre ter certeza absoluta. É sobre continuar mesmo quando a certeza ainda não é total. É sobre avançar com fé, com consciência, com alinhamento. E você está exatamente nesse ponto. O ponto em que as peças começam a se encaixar. O ponto em que as respostas começam a surgir. O ponto em que o que antes era dor começa a se transformar em direção. E isso muda tudo. Porque agora você não vê mais sua história como um conjunto de erros ou perdas. Você vê como um processo. Um processo conduzido, alinhado, preparado. Um processo que te trouxe até aqui exatamente como você precisava estar. E isso te dá paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entende que tudo está sendo guiado. E essa paz é o sinal mais claro de que você está no caminho certo. Porque quando o propósito começa a se revelar de verdade, ele não traz apenas direção, ele traz certeza interna, uma certeza silenciosa, firme, constante, uma certeza que não depende do que acontece fora, mas do que você sente dentro. E essa certeza agora vive em você. Mesmo que ainda existam desafios, mesmo que ainda existam etapas a serem vividas, você sabe.
No fundo, você sabe que sua dor não foi em vão, que tudo teve sentido, que tudo contribuiu e que o que está vindo não é aleatório. É resultado de tudo que você suportou, de tudo que você aprendeu, de tudo que você se tornou. Porque o propósito não chega pronto. Ele se revela conforme você se torna capaz de carregá-lo, e você está, finalmente, se tornando essa pessoa.